Muito bem, 15 de março de 2021, nós estamos dando início à nossa 18ª sessão da disciplina Formação Institucional da Amazônia, e hoje nós temos a alegria de contar com o professor Danilo Araújo Fernandes, e é uma enorme alegria, uma grande satisfação. Eu já agradeço ao professor Danilo pela sua disponibilidade. O professor Danilo tem uma agenda extremamente concorrida, e ele ter aberto uma janela para poder estar conosco no dia de hoje é uma grata alegria. O professor Danilo, além de ser um amigo pessoal, foi meu contemporâneo de graduação no curso de Economia da Universidade Federal do Pará, depois ele cursou o mestrado em Teoria Econômica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e finalizou o doutorado em Desenvolvimento Socioambiental no Núcleo de Autoestudos Amazônicos. Ele hoje tem um trabalho muito interessante que ele desenvolve na área da dinâmica agrária e desenvolvimento sustentável, também na área de desenvolvimento regional e urbano, além da história do pensamento e metodologia da economia e das ciências sociais. Vocês tiveram a oportunidade de ler um artigo do professor Danilo, que ele trabalha com a questão da formação do pensamento ideológico na era desenvolvimentista na Amazônia. Atualmente, ele, além de ser professor da Faculdade de Economia, ele é coordenador do programa de pós-graduação também do curso de Economia, e vem atuando com pesquisas nessa área, envolvendo filosofia das ciências, historiografia do pensamento econômico e social, tanto brasileiro quanto amazônico, e também, como eu já disse, a dinâmica territorial e as estratégias de desenvolvimento regional na Amazônia. Então, professor Danilo, seja muito bem-vindo. Para a gente é uma enorme alegria ter você aqui. Eu tenho certeza que, pela tua experiência, pela tua expertise, por tudo aquilo que você vem estudando em relação à Amazônia, você vai colaborar bastante com a formação dos alunos. Essa aqui é uma turma do mestrado em Gestão Pública, do NAIA, do Núcleo de Autoestudos Amazônicos. É uma turma multidisciplinar e a disciplina é a formação institucional da Amazônia. Então, nós estamos estudando as diversas etapas históricas da formação institucional da Amazônia e também tentando entender quais são os principais determinantes institucionais da trajetória de subdesenvolvimento da região amazônica. Então, eu já de antemão, dado o nosso tempo ser extremamente apertado, eu já passo a palavra para você. Tenha total liberdade para conduzir a dinâmica como você achar melhor. Ok. Então, boa tarde mais uma vez. Obrigado, Eduardo, pelo convite. É um prazer, realmente. Acho que é a primeira vez que eu tenho contato com a turma do mestrado, né, profissional aí do NAIA, em Gestão Pública. Né. Eu sou professor também do NAIA, mas do programa mais acadêmico, né, então tenho pouco contato com o mestrado profissional, então é um prazer muito grande, agradeço, Eduardo. É um prazer encontrar vários, alguns aqui eu estou vendo, reconheço, acho que são funcionários da universidade, né, talvez alguns, estou conhecendo algumas pessoas, umas carinhas aqui. Bom, gente, então, pelo que o Eduardo colocou, o tema, né, da disciplina está ligado à questão histórica, institucional da Amazônia, então realmente o que eu preparei aqui, eu acho que dialoga bastante. Então, espero que a gente, nesse tempo, consiga... Minha ideia é falar, talvez, uma apresentação mais geral, né, sobre algumas questões relacionadas ao tema da formação institucional da Amazônia, para depois a gente conseguir ter um bom tempo para debater. Eu acho que é muito importante, ainda mais nessas dinâmicas de aulas remotas, assim, né, tentar ter o máximo de diálogo possível para ficar menos cansativo. Bom, então, como o professor Eduardo colocou, eu venho trabalhando já há muito tempo, né? Terminei meu doutorado em 2010, 2011, então mais ou menos 10 anos de doutorado, e faço parte de vários programas de pós-graduação, até tenho que cuidar disso, né? Faço parte do programa de economia, do NAIA, um programa novo que a gente criou também em Marabá, na Unifespa, em planejamento urbano e regional, mas de uma forma geral, as temáticas que eu trabalho têm sido muito relacionadas à Amazônia, né, foco muito grande na questão da Amazônia, não que não se estude outras coisas, né, mais dinâmica, até porque a Amazônia está inserida no Brasil, no mundo, né, então você tem que entender as dinâmicas mais variadas para poder entender o contexto de formação e de relação da Amazônia com o seu entorno, né. Mas o foco de pesquisa é a Amazônia, e não por acaso, talvez seja até por isso que o Eduardo chamou aqui para a conversa, sempre com uma preocupação muito grande na questão das instituições. Então, eu vou começar um pouquinho, antes de colocar a apresentação que eu tenho aqui,
talvez, que tipo de abordagem, vocês provavelmente já trataram, como o Eduardo me falando agora, também trataram ao longo da disciplina sobre as questões ligadas às instituições, né? O que eu vou trazer para vocês é uma discussão totalmente inserida no debate institucional, só que tentando mostrar uma certa especificidade na análise do que a gente chama de instituições, né? Então, em geral, eu não sei se é o caso aqui, não sei como é que vocês discutiram isso, mas a ideia de instituições está muito na cabeça das pessoas. Você fala em instituições, o que é que vocês pensam, né? Vocês pensam em órgãos, né? Estado, né? Organizações de Estado, normalmente, né? Então, uma instituição, você vai falar, sei lá, Sudão, o BASA, né? O governo do Estado, né? Ou ONGs, sei lá, algo do tipo. Então, de uma forma geral, a gente tenta, nesse artigo que eu acho que o Eduardo enviou para vocês, a ideia do artigo começou um pouco refletindo sobre uma coisa que é muito, muito difícil de tratar, né? Esses termos muito polissêmicos, por exemplo, sustentabilidade, governança, instituições, viram temas muito comuns, as pessoas falam muito nessa palavra, mas cada um entende coisas muito diferentes, né? Então, a preocupação, por exemplo, sobre o conceito de governança é muito complicado. Todo mundo fala em governança, mas o que a gente está falando quando a gente usa o termo governança? E aí tem várias abordagens teóricas que tratam o conceito, tanto instituições como governança, como sustentabilidade, a partir de visões muito diferentes. Então, é sempre muito importante a gente dizer de onde a gente está falando e o que a gente está querendo dizer, o que a gente está querendo dizer com isso, né? Então, a relação entre o conceito de instituições e governança, que faz parte do título do artigo, né? Esse artigo é um artigo que foi publicado em 2016, como resultado exatamente de parte de resultados de pesquisas que a gente tem feito dentro de um grupo ligado ao NAIA e Economia, que chama Dinâmica Agrária e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia, o grupo da DESA, que tem, na verdade, na figura do professor Francisco Costa, né, o Chiquito, vocês devem também conhecer de nome, o nosso líder, assim, é uma pessoa que montou esse grupo há muitos anos, né, e que foi meu orientador de doutorado e que eu tenho trabalhado muito com ele há muito tempo. E esse tema das instituições são muito importantes para a nossa abordagem, e a Amazônia, né. Então, o termo governança e instituições, a gente queria classificar um pouco melhor. Então, a primeira parte do artigo, a gente apresenta um pouco 3 visões, ou 3 abordagens teóricas que são muito utilizadas para se tratar o conceito de governança, né? Então, a primeira, como eu falei, é muito, muito associada à ideia de que, de alguma forma, as instituições têm a ver com coisas ligadas ao Estado, né? Então, um autor muito importante, que é muito caro, inclusive, para o Eduardo gosta bastante, tem publicado coisas sobre ele, que é o Douglas North, ele tem uma definição de instituições, né, muito conhecida, que é a ideia de que instituições são regras do jogo, né? Isso já é uma novidade dentro da abordagem mainstream da ciência econômica, que em geral nem considera muito as instituições, né? Considera muito o que a gente chamaria, que não é só da economia, não sei quanto que... Aí eu vou falando das coisas, nessa primeira fase aqui, que eu estou explanando e conhecendo vocês, também fiquem à vontade, Eduardo, porque aí qualquer coisa a gente pode, numa primeira etapa, tirar algumas dúvidas, para quando eu passar para a discussão mesmo do artigo, já esteja mais claro alguns conceitos. Então, se alguém tiver uma dúvida, pode perguntar, né, do que eu estou falando aqui nesse início. Quando eu estou falando de mainstream economia, a gente chama uma abordagem, a ciência econômica, a maior parte da ciência econômica, e não só da ciência econômica, hoje da ciência política, que sai até da sociologia, provavelmente também, ou várias ciências, é muito orientada por uma coisa que a gente chama de individualismo metodológico, que basicamente pressupõe que a análise, por exemplo, da sociedade, se eu quiser fazer uma análise sobre como funciona a Amazônia, por exemplo, eu estou sempre observando o comportamento dos indivíduos, né? Cientificamente eu tento entender como é que se comportam os indivíduos, e a partir dessa compreensão do comportamento dos indivíduos, como é que eles tomam decisões, por exemplo, o empresário, né, ou o agente, um agricultor familiar, ou sei lá, né, qualquer tipo de agente consumidor, dependendo de qual é o teu objeto de análise, você vai ter um padrão que a gente chama um padrão de racionalidade, que você considera básico, né? E aí você modela, você tenta entender como é que aquele agente toma decisões em termos concretos, né? E como é que isso vai influenciar no funcionamento do sistema, né? Então, a ciência, o que a gente chama de ciência econômica, o objeto da ciência econômica é o estudo do sistema econômico. O que é um sistema econômico, né? Vocês estão muito acostumados a ver, talvez, na televisão, quando falam mercado, né? Isso, liga a televisão, tem lá, o mercado diz isso, o mercado diz aquilo. O que é o mercado? Quem é o mercado, né?
por essa abordagem tradicional, que eu estou chamando de individualismo metodológico, o mercado nada mais é do que um conjunto de agentes, né, que se encontram ou ofertando ou demandando algum produto. Né? Isso é o mercado. Né? O mercado é uma abstração. Então, quando eu falo mercado, eu estou falando um conjunto de pessoas, mercado financeiro, né, que vão lá comprar ações, comprar títulos, e outros que vão ofertar ações e títulos. Elas se encontram nesse tal mercado, que não deixa de ser uma instituição, né? Nesse sentido, o mercado ele é uma dessas questões. Então, a ideia do sistema econômico, na abordagem neoclássica, ou mainstream, que eu estou chamando aqui, é de que o mercado, ou várias outras instituições, elas são apenas a junção de vários indivíduos que têm padrões de racionalidade ou decisões. Por exemplo, é muito comum na ciência econômica você pressupor que os agentes eles buscam o seu interesse. Tá? Então, o empresário quer ter lucro. O consumidor quer ter o máximo de bem-estar pagando o menos possível. Não é isso? É como se a gente fosse no supermercado, lá você tem uma renda e você vai ter que decidir o que você vai comprar. Então, você vai tentar otimizar, escolher da melhor forma, ser mais eficiente economicamente nas suas escolhas. Assim como os empresários também vão tomar decisões de produção, de compra de insumos, né? De quanto produzir, quanto vender, a que preço vender, olhando sempre para o seu lucro. Então, é isso que a gente chama de individualidade metodológica. A gente tem uma teoria de como os indivíduos se comportam, e eu estou pressupondo que os indivíduos se comportam assim, né, de forma auto-interessada, e aí a junção desse conjunto de indivíduos vai constituir um determinado mercado, ou funcionamento do sistema econômico. Bom, por que eu estou falando isso? Porque isso é muito forte, é muito comum a gente raciocinar assim, inclusive fora da ciência econômica. Quando a gente vai para a ciência política, boa parte da ciência política contemporânea também pensa assim, né? Você vai analisar as decisões do Congresso, dos partidos, sempre pensando o que é melhor individualmente para os partidos, o que é melhor individualmente para as pessoas, né? Como é que elas tomam decisões políticas, eleitorais ou não. Ou seja, é uma lógica de observação do comportamento das pessoas a partir de uma busca do interesse individual. Bom, o que a gente vai tratar aqui, e é a abordagem institucionalista clássica, que a gente chama, né, que o Douglas North, de alguma forma, apesar de não citar, talvez, tão explicitamente, mas a inspiração da ideia de instituições para ele vem exatamente dessa abordagem clássica, que a gente chama a velha economia institucional, ou economia institucional antiga, né, que tinha uma visão um pouco diferente do sistema econômico. Né? Então, para esses institucionalistas antigos, autores como Veblen, né, não sei, eu estou falando coisas, viu, Eduardo? Também tu pode interferir aqui se eu não sei o que eles conhecem dessas discussões todas, mas é bem importante para entender tudo que eu vou falar na sequência. Né? Então, a ideia de que os próprios gostos pessoais nossos, os próprios elementos que orientam as nossas decisões, eles fazem parte das instituições. Né? Ou seja, os nossos gostos pessoais, né, o que eu gosto de consumir, que tipo de padrão de valores eu tenho, isso tudo faz parte da formação institucional. Então, são abordagens um pouco diferentes. Né? Então, quando Douglas North fala que instituições são regras, o que ele define? Né? O que seriam essas regras? Tem a famosa metáfora do jogo, né? Não sei se o Eduardo já falou para vocês, que eu acho que é muito didática para entender o que aqui o Douglas North chama de instituição. Então, ele diz, olha, instituições são regras, ok, mas o que são essas regras? Como é que elas evoluem? Né? Porque, a princípio, você fala regras de um jogo, você vai jogar um jogo qualquer, um jogo de futebol, né? Tem regras. Só que as regras, se você pressupõe que as regras são estáticas, significa o seguinte, olha, eu sei o que pode fazer e eu sei o que não pode fazer. É isso? Eu sei que no jogo de futebol eu não posso, se eu jogar a bola para fora da linha, vai ser escanteio, lateral, alguma coisa. Né? Se eu chutar a canela do adversário, é falta. Né? Então, a gente sabe, interpreta todas as regras do jogo e toma suas decisões. Se eu quiser chutar a canela do adversário, como o Eduardo fazia muito, que eu joguei bola com ele chutava muito a canela dos adversários, ele sabe que ele está infringindo uma regra. Né? O que ele pode tentar fazer é burlar a regra, é tentar dar um chute disfarçado, né? Puxar a camisa sem o juiz ver. Então, isso tudo faz parte do jogo. Né? Então, ou seja, os jogadores vão jogando de acordo com as regras. Se essas regras forem muito bem punidas, vamos dizer assim, né? O que a gente chama, em teoria institucional, de enforcement, né? Ou seja, se elas forem muito bem punidas, elas inibem o comportamento faltoso das pessoas. Né? Então, se o juiz é muito rigoroso, o cara vai tomar cuidado para não ser expulso e tudo mais. Né? Então, a ideia mais clássica do Douglas North em relação às instituições é a ideia de que instituições são regras,
onde as pessoas, os agentes, né, esses agentes racionais que eu estava falando, egoístas, vamos dizer assim, tomam decisão pensando em si próprio, mas ele sabe que tem regras. Essas regras podem puni-lo, né? Então eu posso ser expulso. Então eu não vou fazer, por mais que seria muito bom eu dar um chute na canela do adversário quando ele estiver indo direto para o gol, se eu fizer isso, eu vou ser expulso. Então eu tenho que pesar na hora lá se eu faço a falta, se eu não faço a falta, se vale a pena correr o risco de levar o gol, não. São questões de segundos, né? Que a gente toma decisões na vida. Tanto, eu estou falando isso porque o sistema econômico funciona assim também, o sistema político funciona assim, né? O sistema social funciona assim. Estamos numa situação de pandemia que é muito claro você ver isso, né? As pessoas querendo se comportar de acordo com seus interesses, mas cheio de regras que impedem ela de fazer A, B ou C, mas se não tiver ninguém fiscalizando, o cara vai fazer o que ele sabe que não deve, né? Ou ele esquece que... E aí, ou seja, esse tipo de dilema moral, né, faz parte da vida nos seus vários sistemas, inclusive do sistema econômico. É isso que a gente chama, em teoria institucional, de comportamento oportunista, né? Quer dizer, o comportamento oportunista qual é? É o indivíduo querendo maximizar o seu bem-estar, ele vê se tem uma brecha nas regras do jogo para ele se comportar de acordo com o seu interesse e não com as regras, né? Então ele burla as regras se for necessário. E aí isso tem um termo que é usado, né, que chama de enforcement, que é exatamente a capacidade que o sistema tem de punir quem não cumpre as regras. Bom, mas esse sistema, esse jogo, ele não é estático, ou seja, ele evolui. Então, se as regras não são estáticas, como é que mudam as regras? Isso é um tema fundamental da obra do Douglas North, né, que é explicar como é que as instituições mudam, como é que as regras mudam. Então, as instituições são um conjunto de regras formais, ou seja, aquelas regras que o Estado estipula, ou seja, regras que todo mundo reconhece como de reais e concretas. No caso do jogo de futebol, são as regras que a gente conhece do futebol. Agora, existem também o que o Douglas North chama de regras informais. O que são as regras informais? Então, você pode dizer assim que não é proibido o jogador, quando está ganhando de 10-0, né, ficar fazendo embaixadinha no meio do campo. Não é proibido, não está contra a regra, mas se o cara fizer isso, provavelmente ele vai receber uma punição dos jogadores adversários, inclusive dos seus próprios colegas, do seu técnico pode repreender e dizer, olha, não faça isso, né? Você está ganhando 10-0 do adversário, você não fica fazendo graça no meio do campo, isso não é aceito, apesar de não ser contra a regra, né, formal. É isso que a gente chama de regras informais, que no fundo são um sistema de valores, de normas, que organizam e que às vezes podem virar regras formais, né? Então estão associados a questões éticas, morais ou de comportamento que a sociedade aceita. Então o Douglas North ele é muito cuidadoso, né, que ele organiza o pensamento dele para interpretar o que são instituições a partir dessas combinações, né? Então são regras do jogo, mas são regras formais e informais. E que essas regras formais e informais, elas mudam ao longo do tempo, à medida que os jogadores começam a transformar, porque os jogadores, eles tomam decisão baseada nas regras, mas eles também mudam as regras, né? Se as regras não estão mais funcionando, vai haver uma possibilidade dos jogadores, que ele chama de organizações, ou seja, aquilo que eu falei no início, né? O que a gente entende por instituições, em geral, o Douglas North chama de organizações. Certo? Então, o BASA, a Sudam, o governo do Estado, o Congresso, isso tudo são organizações, não são instituições, no sentido do conceito do Douglas North. Essas organizações são os jogadores do jogo. Tá claro? Então, as pessoas estão jogando o jogo a partir de regras estabelecidas. Então, o político que está no Congresso, lá, o Congresso como um todo, né, ele funciona como uma organização que tem interesses. O governo do Estado, a prefeitura, né, uma secretaria, uma ONG, uma escola, né, tudo isso são organizações que funcionam com um conjunto de regras que colocam limites para o comportamento dessas organizações, mas elas também interferem na própria regra. É isso? Você pode fazer, por exemplo, um conjunto de atores ou de organizações, pode se organizar para mudar a lei. Então, existe uma lei, um exemplo que eu tenho trabalhado muito já, porque eu vou aproveitando e vou colocando alguns temas que depois a gente vai voltar. Por exemplo, a questão do Código Florestal. O Código Florestal tem uma discussão enorme, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas que levou à construção do Código Florestal brasileiro, as regras, principalmente a partir dos anos 90, não é isso? Com o crescimento da discussão do desmatamento, no caso da Amazônia, a Rio 92, todo o debate ambientalista, a questão das mudanças, depois das mudanças climáticas. Então, um conjunto de fatos novos levaram a sociedade mundial brasileira e amazônica a começar
em parte, né, e algumas organizações muito fortemente, algumas ONGs, a influenciar o Estado, a ponto do Estado criar uma série de normas, né, de leis, e uma dessas é o Código Florestal, por exemplo. Então, a organização dessas novas leis foram formalizadas através do sistema jurídico brasileiro. Então, são leis formais, estão lá. Bom, o que acontece? Quando você cria essas leis, as pessoas na ponta, não necessariamente elas reconhecem essas leis. Às vezes elas nem sabem que a lei existe. Né? Então, o comportamento, lembra que eu falei nisso, né? O comportamento, a forma como você toma a decisão é orientado por alguma outra coisa que não necessariamente são as leis e as regras formais do Estado. Às vezes são valores, às vezes são hábitos, né? Que é o termo que os jornalistas antigos usam. Ou seja, o que é o conceito de hábito? Né? O hábito é um sistema de crenças que se repete, né? Que se reproduz socialmente. Então, por exemplo, nossas decisões diárias são baseadas em muitos hábitos, e não em racionalidades, e não em decisões racionais necessariamente. Né? Você toma decisão de rotina, por exemplo. Você está acostumado a um determinado comportamento. Então, esse conjunto de hábito, né, orienta as nossas decisões. Então, a regra formal foi criada, mas as pessoas não necessariamente vão seguir a regra formal. Então, elas continuam, em geral, por mais que elas saibam que existe a regra formal, mas elas não vão mudar o seu hábito facilmente. Né? A gente está vendo o caso da pandemia, exatamente isso. Então, tem uma regra que diz, olha, gente, você tem que botar máscara, tem que fazer isso. Mas um conjunto muito grande de pessoas resistem, porque tem um hábito muito distante disso. Então, você mudar o hábito é uma coisa que é custosa, não é isso? Então, à medida que esse hábito vai sendo pressionado pelo enforcement institucional, ou seja, chega lá a polícia, né? Seja alguém te punindo, ou teu parente briga com você, ou teu pai briga porque você saiu e não levou a máscara. Então, é uma regra, as regras formais e informais vão nos restringindo até que você muda, ou não, né? Ou resiste mais à mudança desses hábitos. Então, é por isso que o North fala que as organizações, os agentes, né, eles se adequam às normas, mas eles também mudam a regra do jogo. Tanto mudam o comportamento e a leitura moral, né, ou ética do como você deve agir. Você começa, por exemplo, a justificar determinados hábitos, falar, mas isso aí está na lei, mas não deve seguir porque isso é injusto, assim, um assado. Ou seja, isso já é você agindo para tentar blindar o efeito da lei para manter um determinado comportamento. Então, você vai criando justificativas para agir ou mudar menos o seu comportamento. Então, estou falando isso, pode servir para vários. Essas teorias são muito poderosas, do meu ponto de vista, porque elas ajudam a gente a entender muita coisa. Então, no caso do Código Florestal que está falando, o que a gente observou? A gente observou que as pessoas não mudaram rapidamente porque alguém assinou lá uma lei dizendo que não podia, que tem que ter 80% de reserva legal, por exemplo. Né? Isso décadas depois da implementação dessas novas legislações mais restritivas, né, as pessoas continuavam em muitos lugares se comportando como se não existisse aquela lei, por vários motivos. Né? O fato é que essa era a realidade. Bom, lá para as tantas, um conjunto desses atores se organiza politicamente, né? Você tem uma bancada, um congresso, você tem um conjunto de organizações que vão criando uma narrativa, e você vai lá e você muda o Código Florestal, em 2012, se não me engano. Né? Ou seja, esses processos, é exatamente um caso clássico disso que eu estou chamando aqui de entender como é que as instituições elas mudam. Né? Então, elas têm as suas regras, mas essas regras não são estáticas, elas evoluem ao longo do tempo, porque as pessoas, as organizações, elas também estão agindo, estão modificando o processo. Então, o Douglas North, ele cria uma teoria, estou fazendo um resumão aqui para vocês, uma teoria de uma preocupação de como é que as instituições evoluem. Por quê? Porque ele considera que os elementos institucionais são fundamentais para entender o comportamento das pessoas, tanto no seu ponto de vista econômico, como, se você quiser, como eu falei, político, ou vários outros, até familiar, se você quiser, e outros tipos. Então, a abordagem institucional para a gente, quando a gente fala assim, vamos falar da Amazônia, da economia da Amazônia, hoje, para o que a gente trabalha, eu acho que o Eduardo também compartilha em parte, por também gostar bastante das abordagens nacionalistas, né? É impossível a gente entender como é que funciona o sistema econômico na Amazônia, por exemplo, a gente falar de desenvolvimento da Amazônia, né? Pensando a ideia de agentes individuais buscando seus interesses, né? Como se essas decisões fossem feitas no espaço. Elas não são feitas no espaço,
elas são feitas em lugares específicos, esses lugares têm valores, têm normas, né, têm hábitos, têm cultura, então, dizer fulano tomar decisão, como é que ele vai reagir lá no Baixo Tocantins, no Marajó, no Baixo Amazonas, Manaus, Belém, são coisas completamente diferentes, porque esse conjunto de instituições, eles têm um caráter espacial e territorial, né? Então, nessas abordagens do Douglas North, essas coisas não são colocadas desse jeito, tá? Então, ele trabalha numa perspectiva de instituições muito abstrata, teoricamente muito sofisticada, mas bastante abstrata. Então, ele vai dizer as regras do jogo, agentes, Estado, né? Então, o Estado muda, os agentes têm comportamentos, esses comportamentos podem mudar as regras do Estado, mas, em última instância, é o enforcement do Estado, são as regras formais e a capacidade que o Estado tem de cumprir essas regras, punir as pessoas, né, é que vai fazer com que o sistema econômico funcione da forma mais eficiente possível. Bom, essa é a primeira abordagem que a gente trata no artigo. Deixa eu passar aqui para o slide, apesar de que é muito chato nessa história de apresentar, que a gente perde vocês de vista, né? E aí eu peço para o Eduardo, quando qualquer coisa acontecer aí, vocês gritem que eu não vou estar vendo vocês. Deixa eu colocar aqui a tela. Quando estiver aparecendo aí, me fala. Não aparece. Você está apresentando sua tela do computador. Tá, agora tá? Agora. Só maximizar. Ok, deixa eu abrir aqui. E aí vão me orientando aí que eu não estou mais vendo vocês, tá? Estou tentando aqui maximizar. Por algum motivo não tá ampliando a tela. Dá para ver ou não? Tá ruim? Dá para ver, sim. Não estou conseguindo botar a tela inteira. Bom, como eu estava falando, eu já falei um pouquinho exatamente para facilitar aqui e passar um pouco mais rápido, né? Então, no artigo, a gente trata o conceito de instituições e começa a discutir a questão do desenvolvimento, né, da Amazônia. Então, como eu digo, estudar o papel das instituições no desenvolvimento econômico exige, inicialmente, estudar seu papel no funcionamento do sistema econômico. Então, qual é o papel das instituições no sistema econômico, né? O que é um sistema econômico? A forma como o sistema econômico funciona e como as instituições ajudam a organizá-lo indica como esse sistema pode se desenvolver. Porque, como eu falei, o mercado, por exemplo, né? O mercado ele não é como a gente, em geral, vê na televisão, uma abstração, né? Então, os agentes que operam no mercado, eles têm regras próprias, eles têm valores, têm comportamento, têm hábitos de decisão, de tomar decisão. Você vai no mercado financeiro, o que seria o mercado financeiro, né? As pessoas têm um comportamento já mais ou menos padrão, interpretam as informações de uma forma específica, né? E de onde é que vem esse hábito de comportamento? Ora, vem de uma história, né? Vem das relações entre os agentes, da forma como as regras são impostas ou não. Né? Então, assim, o estudo das instituições e seu papel no sistema econômico se desdobra no estudo do papel das instituições no desenvolvimento. Então, no entanto, precisamos entender o que são instituições, por isso que eu falei ainda agora sobre isso. Aí eu vou passar aqui rápido, isso aqui eu já apresentei de uma forma mais geral, mas aqui nesse slide eu apenas apresentava como está no artigo, né? O artigo ele vai mostrando um pouquinho a abordagem do Douglas North, nesse livro aí, onde ele aborda e tenta explicar, teoricamente, com bastante detalhe, como é que se formam essas instituições, o que são instituições e como é que elas evoluem. Então, palavrinhas-chave, como eu falei, regras formais, regras informais, e coisas do tipo, né? Eu vou passar aqui rápido. Eduardo, aí você me fala, você acha que vale a pena ficar mais ou posso avançando? Eu queria ouvir um pouco vocês, se o que eu estava falando... Eu não sei, eu acho que você podia ir avançando, até porque eu acho que os alunos já leram o artigo e já... Ok, então qualquer coisa vocês podem me interromper e falar, viu, gente? Esse conceito de custo de transação é um conceito importante, vem do autor, desse autor, né, o Coase, que é um dos pais da chamada nova economia institucional, junto com o Williams e o Douglas North, que a ideia de custo de transação é como se fosse um custo que não é um custo do processo produtivo diretamente, né? Quer dizer, o que a gente chama de custo em geral da produção? Sei lá, você vai comprar matéria-prima, né? Pagar salários, aluguéis, são custos produtivos, né? O custo de transação é um custo que não é um custo diretamente ligado ao processo de produção.
mas faz parte do custo de você fazer e garantir os contratos. Então, por exemplo, se eu faço um acordo com o Eduardo, né, e eu conheço o Eduardo há muito tempo, confio de que o acordo que eu fiz com ele vai cumprir e tudo mais, quando eu compro uma coisa dele, eu não preciso, talvez, fazer um contrato formal, assinar um papel. Né? Falar, Eduardo, ele vai me vender, será um livro, né? E aí eu acerto com ele o preço, ele me entrega, tudo bem. Né? Ou seja, por que é possível fazer um contrato, uma negociação com custos de transação baixos? Ou seja, basicamente a gente não gastou nada, eu e ele. Eu paguei o livro e ele me entregou, pronto. Porque existe exatamente essa estabilidade, que é as relações de confiança e de cooperação entre a gente. Mas isso não é a realidade em todos os mercados, em todas as transações. Né? Então, quanto mais incerto por exemplo, eu compro uma coisa, a pessoa me entrega outra, né? Ou entrega uma coisa com defeito, depois eu vou reclamar. Então, é esse tipo de análise que os economistas vão desenvolvendo, que a gente chama análise de instituições, né, de contratos nesse sentido, né, mas a parte jurídica, inclusive, a relação entre o direito e a economia é muito hoje desenvolvida a partir desses conceitos da economia institucional. Então, a ideia do custo de transação é exatamente o custo que eu tenho para garantir os contratos. Né? Então, se eu tiver que fazer um contrato formal, ir no cartório, conhecer, investigar o que a pessoa que vai me vender vai entregar ou não o produto, se eu tiver que pagar um advogado para processar alguém, quer dizer, todos esses processos são, de alguma forma, influenciam na sua decisão. Então, às vezes, você pode ter duas pessoas com interesse de fazer o contrato, mas elas não fazem porque os custos de transação são muito altos. A capacidade de garantir que aquilo que eu vou comprar vai ser entregue da forma que eu espero é muito incerto. Então, é isso que o Douglas North está falando aqui. Por quê? Porque isso tem a ver da forma como o objetivo das instituições, em geral, no sistema econômico, é garantir com que os contratos, as relações comerciais, relações, em geral, entre as pessoas, né, possa se dar de uma forma razoavelmente segura. É por isso que o North vai dizer, por isso que as instituições importam, né? Porque se não houvesse instituições, não existiam regras, então era muito complicado você fazer qualquer tipo de transação. Então, basicamente, os mercados não existiriam se não fossem as instituições. Então, isso é uma mudança muito profunda na forma de pensar quando a gente vai falar o sistema econômico. Tá? Então, é isso que eu chamo a atenção aqui. Eu vou passar nessas partes que são mais coisas mais específicas, no Douglas North, vou passar logo o que interessa. Né? Aqui o que eu falei para vocês, dado que eu entendo que as instituições são um conjunto de regras, que garantem o funcionamento, inclusive, dos mercados, eu tenho que entender como é que elas evoluem. Aí eu falei para vocês essa ideia do jogo, né, das regras formais e informais, os jogadores que jogam e vão mudando as regras, e assim eu consigo entender a evolução das instituições. Aqui tem uma espécie de diagraminha que eu faço para tentar sintetizar essa ideia da mudança, do modelo de mudança institucional do Douglas North. Né? Então, isso que ele chama aqui de processo histórico, aí entra a parte da história, né, que tem a ver com a disciplina de vocês. De alguma forma, eles constituem as instituições e as organizações. É o que a gente chama de path dependence. Então, o que significa path dependence? Quer dizer dependência de trajetória. Ou seja, o mercado não é uma coisa abstrata, ela é uma coisa que tem um lugar, como eu falei, espacialmente, e é uma coisa que tem uma história. Então, quando eu falo assim, o mercado do ver-o-peso, ele tem um lugar, ele tem as suas regras, tem os seus agentes, como eles funcionam, e aí tem uma história que organiza todo o comportamento das pessoas, que cria o que a gente chama de uma cultura, né? Ou um hábito. Então, o funcionamento daquele mercado ele tem uma especificidade. Então, qualquer tipo de intervenção que eu fizer tem que levar em consideração esse tipo de característica. Né? Isso é um pouco a ideia da dinâmica das instituições. Os jogadores são as organizações e as instituições são as regras, como eu falei, são regras formais, sistema de valores, crenças, ideologias, convenções, informais, né? E formais, normas, leis e códigos. A interação dessas coisas todas, das organizações com as instituições, né, vão configurar o que a gente chama de trajetórias institucionais, ou seja, ao longo do tempo elas vão mudando, né, mas a partir de um ponto histórico de partida. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, eu vou montar uma instituição, né? Eu vou criar regras formais e vou modelar todo mundo. Não funciona exatamente assim. É por isso que essas políticas de combate, pegar só um exemplo, a história do combate à corrupção, ou outros tipos de coisa, como medidas de combate à pandemia, elas são complicadas por quê? Porque as pessoas, como eu falei, os jogadores, né, os agentes, eles têm os seus hábitos, eles têm seus comportamentos historicamente determinados. Então, a imposição de um regramento exterior ao comportamento das pessoas vai ter uma resistência. Né?
Então, esse processo de compreender como evoluem as trajetórias institucionais tem que entender essa dinâmica aqui. Então, o objetivo da teoria do NOF é um pouco esse. Mas, como eu falei, a parte mais importante para a gente aqui no artigo é a discussão de como é que essas instituições elas vão evoluindo e o papel que o Douglas North dá para o Estado, né? Então, o regramento, o controle, o combate à corrupção, o combate à ilegalidade no desmatamento, quer dizer, isso está muito forte nas abordagens sobre o desenvolvimento da Amazônia, né? Quer dizer, eu tenho que controlar uma série de variáveis negativas, lá, grilagem de terra, desmatamento, ilegalidade, então eu tenho que impor um conjunto de regras a partir do Estado. Como se fosse uma coisa relativamente simples, a gente está vendo que não é bem assim, né? Então a gente tem que entender muito mais, tem que compreender muito mais como é que as instituições historicamente se moldaram e como é que elas funcionam hoje, para saber como é que as pessoas vão reagir às intervenções do Estado. A segunda abordagem que a gente trata no artigo, ela resgata um pouco mais dessa visão original que eu falei. Ou seja, a ideia de que as instituições, elas são, usando um termo de um autor chamado Granovetter, né, que é esse que aparece aí, elas são, o pai, um dos autores fundamentais do que a gente chama de nova sociologia econômica, que é muito inspirada nesses velhos sonalistas, né, que entendem que as instituições elas são imersas nas relações e nos hábitos e na cultura, de uma forma muito mais forte do que talvez o Douglas North apresente. Então, daqui eu tenho uma outra possibilidade de entender, por exemplo, a questão da territorialidade que eu falei, que é o que a gente faz no artigo. Então, a noção de território aqui faz sentido também, porque eu entendo que as instituições são organizadas por redes de relações que são territorialmente localizadas. Então, a partir dessa abordagem da sociologia econômica, eu consigo tratar a questão institucional territorializando, talvez, de uma forma mais clara, essas regras, esse comportamento dos agentes, certo? Então, o objetivo aqui no artigo que a gente apresenta é mostrar essa segunda vertente, talvez, do debate institucionalista, muito inspirada nessas vertentes que a gente chama da nova sociologia econômica, né? Que aí tem uma quebra importante na visão do Douglas North. O Douglas North parte do individualismo metodológico, aqui eu parto de uma noção de que os indivíduos não são, eles não têm um padrão de racionalidade próprio individual, mas eles são influenciados pelas regras e comportamentos sociais. Então, é difícil falar de indivíduo por essa vertente. Não existe indivíduo, existem relações sociais. Então, eu tenho que entender o indivíduo dentro do seu contexto. Então, é uma diferença importante para a gente demarcar. A terceira abordagem que a gente fala no artigo, eu vou tentar encerrar essa parte aqui para a gente partir para a análise que importa, é a abordagem a partir de uma autora chamada, talvez eu vou trazer a mais importante dessa concepção aí, que é a Elinor Ostrom, que é uma cientista política, na verdade, mas que ganhou o Nobel em Economia, pelas contribuições que ela dá exatamente ao debate sobre instituições e governança. Então, repare o seguinte, só um rápido parêntese. A partir da abordagem do Douglas North, o que seria a governança? A governança seria uma espécie de organização do funcionamento do sistema econômico, se você quiser, da Amazônia, né? Governança da Amazônia, né? Eu preciso ter uma regra de Estado, uma capacidade de coordenar a ação dos indivíduos, senão eu teria uma espécie de caos, né? Então, você fala que é preciso ter governança territorial, você precisa organizar os agentes, né? O que a abordagem da nova sociologia econômica e da Ostrom trazem de novo é que eles não dão um papel tão preponderante, não que desconsidere, pelo contrário, mas não é tão, vamos dizer, tão soberano o papel do Estado. A Ostrom, a grande contribuição dela é exatamente essa, é dizer o seguinte, que na teoria econômica existe um grande problema, né, que é essa ideia de dizer que a definição de bens, né, é muito comum na teoria econômica, nessas políticas, a ideia de bens públicos, né, e bens privados. Então, tudo que é privado, tudo que não é privado seria, de alguma forma, de uso generalizado, de alguma forma, público, né? E é por isso que o Estado teria um papel fundamental. Então, teria dois tipos de regras, né? Quando a gente fala assim de privatização, vai à Amazônia, no debate sobre a Amazônia, mais uma vez. Você está falando que o que eu devo fazer com a Amazônia? Eu devo regularizar, privatizar as terras, ou eu deixo deixar o Estado fazer a gestão das terras públicas, né? É um grande debate sobre isso, como se houvesse apenas essas duas opções. Então, o espaço que não é privado, ele é público, né?
A Washington entra para dizer exatamente que existe um terceiro tipo de possibilidade, que é o que ela chama de comum. O comum, o que é? É algo que não é privado, é público, mas não é estatal. Certo? Ou seja, a governança, ela vai observar isso, vai ter uma contribuição importante, a governança de recursos naturais, por exemplo, recursos pesqueiros, gestão de florestas, né? Ela não é necessariamente privada e nem é necessariamente estatal. Ela tem um caráter de organização dos próprios agentes, e é isso que ela se propõe a investigar. Então, essa seria uma terceira, que tem conexão muito forte um pouco com a segunda. A gente traz um artigo para tentar fundamentar o que a gente vai discutir em seguida, tá? Eu estou passando meio rápido, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui, mas qualquer dúvida vocês podem, depois a gente vai perguntando. Bom, vai ter uma série de conceitos, categorias, que eu não vou entrar em detalhe aqui, o importante é vocês entenderem. Bom, vamos partir para o que interessa. Para que a gente usa tudo isso? Bom, a gente está tentando entender, como o Eduardo falou, a formação e a dinâmica agrária, rural da Amazônia. E aí, o que a gente está tentando identificar? Bom, primeiro, não existe um mercado, a economia da Amazônia, certo? Eu quero que vocês entendam, e se não entenderem, me perguntem, e a gente debate sobre isso, né? Quando a gente fala em mercado, a economia da Amazônia, não existe, por essa abordagem institucional, uma economia, um mercado, né? Existe uma diversidade de formações sociais, agentes diferentes, com hábitos diferentes, com culturas de tomada de decisão diferentes, em lugares diferentes, ou seja, que constituem instituições das mais variadas, né? Isso é uma forma de enxergar o que é muito comum na literatura não ortodoxa na economia, que a gente chama de diversidade estrutural. Então, eu estou dizendo que a dinâmica do rural da Amazônia tem uma diversidade estrutural. Tá? E aí, no final das contas, no que eu estou apresentando aqui, não está no artigo dessa forma, mas eu vou chegar lá, a gente está querendo também, por exemplo, ver como é que isso gera impactos, por exemplo, sobre questões do desmatamento, né? Como é que eu posso ler o desmatamento a partir dessa abordagem diferente? Porque a forma como tradicionalmente se pensa o desmatamento, por exemplo, é muito baseado no que eu chamei no início de mainstream e, portanto, numa análise que leva em consideração as instituições, mas muito no sentido do que o Douglas North coloca, né? Então, ele entende o quê? Né? O desmatamento como um fenômeno, certo? Ou seja, existe o desmatamento. Por que existe desmatamento? Porque os agentes econômicos são egoístas. Lembra do que eu falei no início? Porque as pessoas querem ganhar o melhor, querem ganhar mais. Então, o pecuarista, o madeireiro, sei lá quem, né? Ele está ali, que nem um jogo de futebol, né? Ele está ali. Aí, se um juiz estiver bobeando, ele vai lá e chuta a canela do adversário, ele faz falta, puxa a camisa, né? Então, o desmatamento seria o resultado do quê? Por essa visão hegemônica? Da falta de quê? De regras. Da falta de enforcement. Ou seja, de cumprimento das regras, de alguém que faça cumprir. Ou seja, falta o quê? O que a gente chama de comando e controle. Então, as políticas de proteção ambiental, em vez de entenderem profundamente como funcionam as instituições na Amazônia, elas pressupõem que todos os agentes são autointeressados e egoístas e que eu só vou conseguir proteger a floresta se eu criar uma legislação e punir as pessoas pelo seu comportamento. Isso não é, eu estou dando exemplo de desmatamento, mas pode servir, sei lá, coronavírus, pode servir para sujeira na cidade, pode servir para combate à corrupção, para tudo. Eu pressuponho que o problema da corrupção é um problema de falta de punição, né? Ou de polícia federal, então eu tenho que aumentar a quantidade de policiamento, de fiscalização para poder diminuir a corrupção. Eu tenho que, mesma coisa com desmatamento, mesma coisa com... Ou seja, é uma lógica de punição que a gente chama de comando e controle, né? Regras formais, controle, ficar em cima, cobrando, né? Essa é a visão que, de certa forma, a gente está querendo se contrapor. Bom, se eu entendo o desmatamento como a partir das causas estruturais que eu estou falando, e, portanto, institucionais mais profundas, mais enraizadas, eu vou tentar entender como é que funciona a dinâmica agrária na sua diversidade, como é que o mercado de terras se organiza a partir dessa dinâmica, né? O que eu estou chamando aqui de diversidade estrutural profunda, né? Por exemplo, a relação do sistema econômico com o bioma, as suas relações mais profundas, mais enraizadas, os valores, os conhecimentos tradicionais, por exemplo, e as trajetórias tecnológicas, ou seja, que são diferentes padrões de tecnologia de relação do homem com a natureza. Aí entra toda a nossa agenda de pesquisa que o artigo, na sequência, tenta trabalhar. E aí eu vou tentar, então, fazer uma rápida consideração do que a gente trata
E depois vou mostrar como é que a gente pode analisar toda a dinâmica do agrário na Amazônia nos últimos 30 anos, mais ou menos. A gente tem dados aqui do censo de 95, do censo de 2006 e o censo agora recente de 2017, para tentar entender tudo isso a partir dessa lógica, né? Então, primeira coisa que a gente chama, sabe aqueles agentes, os jogadores do jogo, né? A gente primeiro classifica ele em 2 padrões. Eles não são uma coisa só. Existem 2 padrões que são organizações próprias. Um que a gente chama de agentes camponeses, ou, se você quiser, familiares, que se caracterizam pelo quê, né? A tomada de decisão deles é baseado na ideia de reprodução e manutenção da família. Então, eles não são empresários, né? O produtor de açaí aqui do Cumbu, da Ilha das Onças, ele não é um empresário, ele não quer maximizar lucro. Ele quer reproduzir a família dele com um padrão de consumo melhor possível. O que caracteriza o agente familiar diferente do empresário? O empresário quer maximizar lucro. Se ele precisar produzir mais, ele contrata novos trabalhadores. Por que o agricultor familiar, ou o camponês, ou esse ator que eu estou falando, o ribeirinho, se você quiser, ele age diferente? Porque se ele tiver que trabalhar mais, quem vai trabalhar é ele e a família dele. Então, acontecem umas coisas muito interessantes. Por exemplo, eu faço pesquisa há muito tempo sobre o açaí, para ser uma ideia, dar um exemplo. Uma vez eu entrevistando grandes empresas de processamento de açaí, elas falam, o problema é que os ribeirinhos, os produtores, eles não querem vender mais. Eu vejo que dá para eles produzirem mais, mas eles não querem. Eles não têm ambição, né? Ou seja, é como se eles fossem preguiçosos. Em última instância, ele estava dizendo isso. Ou pouco ambiciosos, né? E aí eu colocava para ele o seguinte, mas qual é o objetivo dele? Né? Você tem que pensar o seguinte, quando o preço do açaí sobe, o que você espera de uma empresa que produz açaí? O que vocês fariam se fossem empresários? Se o preço aumentou, você vai fazer o máximo para produzir mais, não é isso? Porque o seu objetivo é aumentar o seu lucro, se você tem uma racionalidade empresarial. A lógica do camponês, ou do agricultor familiar, ou do ribeirinho, é diferente por quê? Porque ele vai pensar, não, tudo bem, eu posso vender mais e ganhar mais, mas quem vai trabalhar mais sou eu e minha família. Então eu tenho aí um dilema, né? Se eu já estou com um preço bom, para que eu vou trabalhar mais? Certo? Se eu consigo ter um padrão de consumo razoável, a gente fez pesquisas recentes, uma tese de doutorado nossa aqui do programa, aqui na Ilha das Onças, fizemos uma amostra bem significativa, quase 100 produtores. Vocês terem uma noção, a média de ganho é em torno de R$ 1.500 por membro da família. Então, uma família de 4 pessoas tem uma média de R$ 6.000 de renda. Isso em 2018, que a gente fez esse levantamento, 3 anos atrás. Está longe de dizer que essa pessoa é exatamente tem problemas do ponto de vista de renda, né? Então, uma família que tem R$ 6.000 de renda mensal, uma família de 4 pessoas, né? Então, para que ela vai ter que trabalhar final de semana, vai ter que se virar? Não, ela vai poder, sei lá, colocar um filho na escola, fica uma pessoa menos trabalhando, ou seja, ela vai dosando os recursos que ela tem, que são os familiares, para tomar a decisão. Então, é isso que eu estou falando. Esse tipo de agente, ele é uma organização própria, que é orientada por uma lógica diferente do empresário. Então, a gente tem que considerar isso quando a gente analisa o processo de decisão. Então, eu tenho esses agentes, que eu estou chamando de familiares ou camponeses, que funcionam, eles são ao mesmo tempo consumidores e produtores, entendeu? Essa que é a característica própria deles. Eles consomem e produzem. Diferente do agente patronal, que é o empresário, propriamente dito, que quer maximizar lucro, né? Que é o produtor de soja, o produtor que planta açaí como empresa, né? É diferente. Então, a primeira coisa é chamar a atenção que esses agentes, eles são diversos, né? Tem padrões de racionalidade diferentes. A segunda característica importante para a gente entender o funcionamento dessas instituições, né, como as pessoas tomam decisão no seu ambiente real, né, é entender 2 coisas. Que existe uma dinâmica do processo industrial que é muito, muito conhecida. O que é o processo? O que caracteriza o processo industrial? O que caracteriza o processo industrial, como processo econômico, é a ideia de que eu uso a matéria-prima ou a natureza sempre como matéria morta, como natureza morta, ou o que a gente chama de natureza genérica. Ou seja, quando entra numa fábrica, tudo que vem da natureza já está morto, concorda? Quando entra no processo de produção mesmo, uma fábrica de móveis, né? Então a madeira foi retirada, quando ela é retirada, ela já morreu, né? Ela tem uma característica morta, e aí ela vai para o processamento. Isso qualquer tipo de produto, né? Indústria alimentícia e tudo mais, né? A diferença do rural
é que o rural ele está o tempo todo produzindo e lidando com a natureza em seu estado vivo. Agricultura, né, extrativismo, de uma forma geral, ou seja, eu tenho que lidar com o funcionamento vivo do sistema. Até a produção de animais, se você quiser, né, gado, frango, eu posso tentar controlar as instabilidades da natureza. É isso que a técnica agronômica, por exemplo, né, e todas as tecnologias de controle de criação de animais e tudo mais, elas tentam controlar o processo da natureza, que é a vida animal e a vida vegetal, vamos dizer assim, e seus fatores que chama de edafoclimáticos, né, que é as condições de clima, terra, temperatura, né, e tudo mais, para tentar ter o maior nível de controle possível do processo produtivo. Mas isso nunca é pleno, como no caso da indústria. Então, a gente está chamando isso é uma coisa importante. Tá? Então, por um lado, a natureza, com a dinâmica agrária, né, ela é um capital produtivo, o que a gente chama de, um capital natural. Ela em si produz. É isso? Você bota uma sementinha na terra lá e planta, vai sair alguma coisa depois. Se você regar, obviamente. Então, ela tem um potencial produtivo em si, é um capital natural, não é só uma matéria-prima morta. Tá? Então, o contexto ecológico ele tem um papel fundamental na dinâmica mais instável, inclusive na dinâmica agrária. Então, isso é importante entender essa relação entre produção e natureza e essa diversidade. Então, eu tenho agentes diferentes, eu tenho padrões de relação agricultura e indústria diferentes. Baseado nessas noções, a gente constitui o que a gente chama de paradigma agropecuário. O que é esse paradigma agropecuário? É exatamente a tentativa de colocar o padrão industrial o máximo possível para o processo de produção primário, rural, né, ou extrativo. Ou seja, eu vou tentar controlar e fazer a natureza viva ficar o mais controlada possível, para que ela se encaixe bem nos padrões industriais. É isso que a gente chama de padrão mecânico ou de industrialização da agricultura. Alguns vão chamar, baseado num autor importante dos anos 80, esse livro são dois autores, o Raymond e o Rutan, que vão modelar um pouco mais isso, vão chamar de padrão mecânico e químico que a gente vê dominar hoje a agricultura, essa agricultura que a gente chama baseada na Revolução Verde, né? Ou seja, a mecanização, que é isso que a gente está vendo aqui na paisagem, né? A soja, o arroz, a própria pecuária. O que é a ideia? Porque para me controlar o processo natural, eu tenho que homogeneizar o espaço. Para ele funcionar de uma forma mais controlada, eu tenho que transformar aquilo numa regrinha, numa lógica muito parecida com a indústria. Então, a mecânica é importante. Para poder colocar um trator, né, eu tenho que ter uma terra plana, eu tenho que ter uma capacidade de produção, o produto tem que sair mais ou menos homogêneo para poder entrar na linha de produção. Então, é uma tensão tecnológica para controlar a natureza e homogeneizar o espaço. Por que isso é muito importante para a gente aqui? Porque qual é a principal característica da Amazônia? É a sua diversidade. Né? Então, a principal característica do bioma amazônico é a diversidade de espécie, de fauna, de flora, de tudo. Né? Quando você impõe nessa realidade uma dinâmica de homogeneização, obviamente isso vai significar uma desvalorização do que tem de diverso e uma valorização do que tem de mais homogêneo, que é a terra. Então, o que interessa para essas dinâmicas agropecuárias é a terra e não a floresta. Tá? Então, é a agropecuária porque tem a agricultura e tem a pecuária, que é a mesma lógica. Né? Então, tem o processo de produção animal em grande escala e homogeneização, que é pastagens, se você quiser, únicas, né, extensivas, só gado, né, em áreas grandes, e aí a terra começa a ficar ruim, aí eu tenho que controlar, no caso da soja, né, eu tenho que controlar uma série de fatores. No caso da Amazônia, a umidade, então tem que ter mais agrotóxico, e assim vai. Então, uma série de elementos que eu começo a ter que impor para poder controlar a natureza. Né? O que tem de novidade na nossa abordagem é que a gente diz o seguinte: tudo bem, isso existe, isso é um paradigma tecnológico. Agora, existe um outro paradigma tecnológico que está fora desse padrão que a gente via desenvolver na Europa, nos Estados Unidos, e chegou no sul do Brasil, e nas últimas décadas chega cada vez mais no bioma, no caso do Cerrado e agora da Amazônia, né, que é o agropecuário, essa coisa, principalmente alguns produtos, né, como a soja e a pecuária em si, mas eu quero chamar a atenção que o objetivo não é o produto em si, é o próprio padrão tecnológico, né, que a gente chama de paradigma agropecuário. O que a gente está dizendo é que existe um outro padrão, que existe um caminho concorrente, né, que se desenvolve historicamente na Amazônia, que a gente chama de paradigma agroextrativista.
que na verdade não é um extrativismo, estaticamente falando, né? É um processo de evolução do conhecimento de manejo da diversidade da Amazônia. Esse conhecimento ele é muito tácito, né? Porque boa parte desse conhecimento se perdeu. Você sabe as histórias, não sei se o Eduardo já discutiram aqui na disciplina, mas você tem histórias hoje dos arqueólogos mostrando a quantidade de gente que vivia na Amazônia há 12 mil anos, há 10 mil anos atrás. Então, é sinal que você tinha uma capacidade de manter uma populações muito grandes na Amazônia, mantendo a diversidade. Então, essa ideia de que, para ter muita gente, eu tenho que transformar a natureza em domesticação de tudo, virar tudo monocultura de alguma coisa, isso é um padrão que existe no desenvolvimento da agricultura na Europa, nos Estados Unidos e tudo mais, mas que aqui, por algum motivo, durante muito tempo, se fez diferente. E isso ainda existe. Né? Eu vou mostrar para vocês esse processo de disputa entre esses padrões tecnológicos. Então, a gente chama aqui de extrativismo dinâmico, por quê? Porque ele combina técnicas de domesticação e agricultura com extrativismo, com coleta, né? Manejo de recursos de floresta, recursos aquíferos, muitas vezes, né? Essa combinação sistêmica e complexa da biodiversidade é a grande chave desse paradigma. Né? Alguns vão chamar hoje, a gente pode chamar isso, é o paradigma, se você quiser, agroflorestal ou todo o processo de agroecologia, se você quiser, por um lado, né? Ou sistemas agroflorestais, os SAFs. De certa forma, os SAFs, eles são tem os SAFs criados, né? E tem os SAFs que são historicamente, naturalmente geridos. Bom, o que a gente vai tratar aqui, que é isso que o artigo mostra, é como é que eu pego esses diferentes padrões de agentes, com diferentes paradigmas, né? Como é que, interagindo tudo isso, eu vou finalmente tentar entender como é que funcionam as instituições e a sua diversidade estrutural na Amazônia. Então, você tem uma lógica de homogeneização e modernização, que tenta transformar a floresta em pastagem ou em homogeneização, ou grandes plantações de soja e tudo mais. E você tem uma outra lógica, que é a lógica que, naturalmente, pela sua forma de produzir, preserva a floresta e a sua diversidade. Claro? Essas duas dinâmicas, elas competem no espaço e vão criando regras institucionais de adaptação a essas disputas. Você vê em vários lugares na Amazônia isso acontecendo. Santarém, por exemplo, né? Você tem a região lá de Anapu, né? Os conflitos fundiários, muitas vezes são resultados dessas tensões geradas por esses diferentes padrões de gestão e relação com a natureza. E tudo isso operado a partir de agentes também diversos. Então, empresários que querem ganhar dinheiro, que tem uma lógica muito de curto prazo, né? E agentes familiares, muitas vezes, que têm uma lógica mais de manter a sua reprodução, mas que podem operar por diferentes padrões tecnológicos. Né? Bom, pausinha rápida aqui. Essa parte teórica é muita coisa, queria ouvir um pouquinho. Peraí, deixa eu tirar um pouquinho aqui. Estão me ouvindo? Sim, professor. Sim, professor. Vocês querem perguntar alguma coisa antes? O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou mostrar como é que, a partir dessas categorias, a gente interpreta os dados do censo agropecuário a partir dessas classificações. Né? Então, esse primeiro mapinha aqui, esse primeiro quadro, né, ele classifica a produção rural na Amazônia em 6 trajetórias tecnológicas. Essas trajetórias tecnológicas, elas são 3 de tipo camponeses ou familiares e 3 de tipo patronais, certo? Vocês conseguem ver aí? Essas camponesas, a gente chama de trajetória 1, era o quê? Um conjunto de produtores familiares que produzem leite, muito produção de leite com culturas permanentes, combinados com culturas permanentes. Né? Muito mais por culturas permanentes na época, em 2095. E aí a gente consegue colocar um número de estabelecimentos. Então, você tem, no censo de 95, 171 mil estabelecimentos desse tipo, na Amazônia. Tem um segundo tipo, que a gente chama de trajetória 2, que são os sistemas agroflorestais, que tinha em torno de 130 mil estabelecimentos com esse padrão. Ou seja, que combinam gestão de recursos florestais com um tipo de agricultura mais preponderando, né, os sistemas de florestas, gestão de florestas. Um terceiro tipo de agente patronal, agente camponês ou familiar,
que estava cada vez mais direcionado exclusivamente para a pecuária de corte. Isso em torno de 109 mil estabelecimentos. Repare que a pecuária de corte patronal, propriamente dito, que a gente chama de T4, ela tinha em torno de 27 mil estabelecimentos. Então, você tinha 171 mil da T1, né, pecuária com permanentes, 130 mil com sistemas agroflorestais e 109 mil com pecuária, mas tudo camponês, ou seja, você tinha em torno de quase 400 mil estabelecimentos familiares, na Amazônia 95, e em torno de 30 mil, 400 para 30 mil, mais ou menos, de estabelecimentos patronais. E desses 30 mil patronais, 33 mil, 34 mil, você tinha 28 só de pecuária de corte. Muito pouco de plantações ou silvicultura, e soja nem aparecia na época, culturas temporárias, né, muito fortemente. Aí olha os indicadores que a gente consegue tirar disso. A T2, essa azulzinha aqui, que a gente considera o padrão institucional mais sustentável que existe, né? Ele tinha 130 mil estabelecimentos em 95 e era responsável por 21% do valor bruto da produção, ou seja, pela produção de riqueza. Então, quando a gente olha e fala, essas economias aí não geram riqueza, a gente já começa a ficar com a orelha em pé, né? Elas têm 21%. A pecuária de corte representava 25%, quase a mesma coisa. Sendo que eu tinha 130 mil estabelecimentos aqui e eu tinha só 27 mil de pecuária de corte patronais. Se eu juntar com familiares, aí sim, né, eu tinha 130 mil, era mais ou menos a mesma quantidade, juntando os pequenos produtores de pecuária de corte com os empresariais. E juntando tudo, eu tinha em torno de 45% do PIB agropecuário ligado à pecuária em 95 e 20% aos sistemas agroflorestais. Por exemplo, o açaí está muito associado com esse sistema aqui, tá? Com a T2, para vocês terem uma noção. E também com a T1 um pouco. Agora, olha as áreas degradadas. 3,1%, que é isso que eu falei. Por que degrada tão pouco? Porque você tem um sistema de produção tecnológico que é muito adequado, aderente à diversidade da floresta. Então, eu não tenho por que devastar a floresta, né? Eu uso exatamente dos recursos da floresta. Já a pecuária quer a terra, né? Ela não quer a floresta. Então, obviamente, se ela avança, ela vai desmatar. Então, ela tem 70% de áreas degradadas. Emissões de CO2, a mesma coisa. 70% de emissão, enquanto aqui eu tenho só 2%. Então, todos os indicadores aqui nos colocam que essa T2 aqui é a trajetória institucional que deveria ser fortalecida para um desenvolvimento sustentável, algo parecido dos ideais do que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Isso para o censo de 95. Aí a gente evolui para o censo de 2006. O que aconteceu? Lembra que era 130 mil, aumentou de 95 para 2006 em quase 30 mil ou 25 mil estabelecimentos do sistema T2. E diminuiu muito a T1. Então, aqui, ó, pecuária de leite permanente eram 170 mil. Eles passaram para 70 mil. Perdeu quase 100 mil propriedades, né? Isso é muito interessante entender por quê, né? Uma parte desses caras deixaram de produzir em algum nível pecuária de leite, passaram para sistemas agroflorestais ou algo do tipo, né? Ou migraram para aqui, que é mais provável, para a pecuária de corte. Certo? Então, que tinha 130, passou para 200 mil. E a pecuária empresarial diminuiu. Então, o que aconteceu nessa década de 95 a 2006? Né? Uma transferência de terras, provavelmente, desses sistemas aqui, e desses aqui, da T1 e da T4, para a T3. Ou seja, a explicação que a gente leva no artigo é o seguinte: como começou a ter uma pressão muito grande desse sistema de regramento ambiental que eu falei, né, que começou a punir e fiscalizar mais, o que os empresários fizeram? Ao mesmo tempo que estava aumentando a punição, eu estava tendo recursos de crédito para o FNO, por exemplo, para pequenos produtores. Então, era muito mais fácil eu transferir uma parte grande do rebanho para o pequeno, produzir, engordar e depois eu compro. Então, a pecuária, ela começou uma estratégia institucional, como regra. Lembra, eu estou agora começando a usar as teorias que eu falei antes, certo? Ou seja, o comportamento do agente tendo em vista as regras do jogo, eles começaram a se adequar às regras e começaram a fortalecer para os produtores pequenos produzissem mais o gado, né, engordassem mais o gado e depois eles trabalhassem, porque eles ficavam mais protegidos da fiscalização, por exemplo. Isso é uma das consequências. A outra consequência, a gente já falei, é a própria mudança da regra que vai gerar lá na frente a mudança no Código Florestal. Ou seja, por um lado, eu criei os termos de ajuste de conduta, né,
para tentar me adequar, quem estava ilegal, à legalidade, faz os acordos, o cadastro ambiental rural, foi uma grande estratégia para tentar mediar isso, só que os ambientalistas achavam que essa estratégia era para as pessoas terem tempo de se adequar. Lei do engano, as pessoas não queriam se adequar. O que é que elas queriam? Queriam ganhar tempo para mudar o código, se organizar politicamente para mudar o Código Florestal, que foi o que aconteceu alguns anos depois. Só algumas interpretações que eu já estou extrapolando usando os dados aqui. E em 2006 aparece o quê? Aqui, ó, a T7, que eu botei soja aqui, que não é só soja, tem arroz também, mas são culturas temporárias, né? Baseado em padrões mecânico-químicos, aquilo que eu falei. Né? Então, ela aparece, mas muito pouquinho aqui em 2006. Tá? Bom, na sequência, eu não tenho no quadro, mas eu tenho aqui os dados do último censo de 2017, para esses mesmos padrões. Tá? Depois eu vou botar uns mapinhas aqui. O que acontece aqui? Repare aqui, ó, o crescimento, essa parte aqui é a produção em reais, né, como cresceu a produção agropecuária, o censo de 2006, 2007 explodiu, na verdade, aqui esse crescimento aqui, e aqui a distribuição entre as trajetórias. Repara a patronal de grãos, que é a T7, que basicamente é soja. Olha como ela praticamente era muito pouquinho aqui, em 2006, e ela explode para 7,8 bilhões, né, de reais em termos de reais, e aqui em termos de participação relativa. Ela não existia em 95, passou a ser 10% em 2006 e passou a ser 23% em 2017. Então, há um crescimento explosivo da produção, principalmente de soja e de arroz, na Amazônia, de 2006 para 2017. Isso a gente pôde enxergar, né, os efeitos políticos disso, né, a pressão política sobre a legislação ambiental e tudo mais. Olha o que acontece com as camponesas, né, que aqui seriam essas três aqui, ó. Elas têm uma participação relativa enorme, juntando, e elas vão perdendo participação relativa. Tá? Mas ainda são representativas. O que é interessante a T2 é que ela cresce. Repare que todas elas crescem. Né? Elas não diminuem a sua participação, o seu valor em termos absolutos. Eles perdem participação relativa muito intensamente por causa do crescimento da soja e da pecuária, que é aqui, ó, passa de 24% para 35%. Volta a crescer a pecuária patronal. Tá? Então, aqui são só alguns dados para a gente entender a dinâmica aqui, ó. Tá mais claro de entender esses processos. Então, como que cai aqui a participação relativa, né, de 18%, 21%, depois para 13%, no caso aqui a T3, né, e a T2, que é as sistemas agroflorestais que eu falei, também vão caindo. 18 cresce para 21, depois cai para 14, em termos relativos, mas em termos absolutos não, ela cresce aqui de 4 para 4,9, e a mesma coisa com os outros sistemas. Ou seja, temos algumas conclusões interessantes. Né? Aqui, só para tratar a questão do desmatamento, como eu falei, depois eu vou montar uns mapinhas muito rápido, a gente ainda tem um tempinho. Aqui eu estava dizendo exatamente isso. Olha, quando eu vou interpretar o processo de dinâmica agrária e os resultados em termos de desmatamento, né, o que eu faço? O que a gente faz? Né? A gente não entende assim, não, o desmatamento aumentou porque a fiscalização está baixa, blá, blá. Não. Não é só por isso. Isso tem um papel, mas eu tenho que entender a dinâmica do agrário. Se eu tenho atividades como soja e pecuária crescendo, por mais legais que elas estejam, o que vai acontecer? Elas estão demandando mais terra. Porque o padrão tecnológico delas exige terra, elas não querem saber da floresta. Então, a floresta é um empecilho para a atividade. Então, de alguma forma, ela vai estimular o quê? Um mercado de terras, que a gente chama, tem um trabalho específico que o Chiquito fez, que é muito interessante sobre isso, que ele consegue o preço que a gente chama de terra com mata e terra sem mata. O que a gente observa? Que a terra sem mata tem um preço 3 vezes maior do que a terra com mata na Amazônia. O que significa? Se qualquer agente econômico, entrar numa área, grilar, desmatar e vender, eu vou ganhar só com o processo 3 vezes o preço. Se eu comprar uma área, né? Se eu grilar, eu não pago nada. Né? Se eu comprar uma área, desmatar e vender, desmatada, ou preparada, quando a gente diz, né? A terra já pronta, limpa, eu vou ganhar 3 vezes. Então, obviamente, isso estimula o quê? O desmatamento independente do processo. E o custo de comando e controle, lembra que eu falei da coisa do custo de transação? Né? Ele aumenta brutalmente. Porque tem muito mais interesse em desmatar do que antes. Agora, por que aconteceu isso? Por que a terra vai descolando a terra com mata da terra sem mata? Eu tenho que entender a dinâmica cíclica
do processo de evolução dessas trajetórias homogeneizadoras. Então, por exemplo, qual é a interpretação que a gente faz? Se a gente pega os dados de desmatamento, vocês estão conseguindo ver aí? Eu tenho aqui, esses dados eram previsão até 2019, acabei não dando tempo de pegar 2020. Mas são dados do PRODES, lá do INPE, né? Estamos vendo sim, professor. Vocês reparem um padrão cíclico no desmatamento? Então, o desmatamento, ele cresce. Por que ele tem um padrão cíclico? Essa é a pergunta que a gente faz como cientista social. Porque quando eu tenho uma expansão da atividade pecuária e da soja, por exemplo, vai expandir o mercado de terra. Aí o que acontece? A terra começa a ficar escassa, certo? Aí o preço da terra sem mata cresce em relação à terra com mata. E aí o especulador vai desmatando. Aí eu crio o que? O que a gente chama de estoque de terra. Então o desmatamento, ele gera um estoque de terra, que está esperando a atividade depois entrar. Então o momento do desmatamento é quando tem muita pressão, e aí você gera um estoque maior. Depois que você gerou um estoque, o ganho de comprar e vender terra ou desmatar é menor. Então, naturalmente, você vai diminuir o desmatamento. Certo? Por mais que hajam políticas de fiscalização, e elas são fundamentais, mas elas não conseguem controlar, eu acho, isso é uma hipótese nossa, que todo o período que caiu de desmatamento tem a ver com as políticas de comando e controle, tem a ver com a fiscalização, tem a ver com tudo isso. Mas também tem a ver com o quê? Com um grande estoque de terra que foi gerado na década dos anos 2000 até 2004. Que gerou muito desmatamento e gerou uma capacidade muito grande de terra parada, esperando para ser valorizada, para ser vendida. Depois que a atividade começa a expandir, você pode ver claramente, esse período está expandindo a atividade. Enquanto o desmatamento está caindo, a produção está aumentando. Está aumentando aonde? Nas áreas que já foram desmatadas. Chega um momento que, a partir de 2012, o que acontece? Já começa a faltar terra de novo. O preço da terra sem mata começa a crescer muito mais rápido do que a terra com mata. E aí começa a pressão muito forte para a mudança da legislação, para a mudança do Código Florestal, né? Politicamente, vários candidatos e políticos que defendem, né? Começam a ter um discurso contra a questão ambiental, começam a se empoderar. Por quê? Porque tem muitos agentes interessados naquilo. Então, você começa um processo de volta, né, de crescimento e desmatamento, que a partir de 2018, 2019 e 20 explode. Né? Não tenho dado aqui, mas agora 2021 que a gente está vendo o que vai acontecendo. Mas 2019, depois 2020, esse desmatamento, essa barrinha foi lá para cima. Então, em geral, se discute muito a questão só do comando e controle, da fiscalização. O que eu estou trazendo aqui é uma coisa um pouquinho diferente, né? Não ignora isso, mas tenta entender os padrões endógenos do processo, da dinâmica agrária e como é que elas geram dinâmica de desmatamento. Ou seja, enquanto eu tiver atividade de monocultura ou de homogeneização de espaço crescendo, eu vou ter, em algum momento, um processo de desmatamento, que pode controlar um pouco mais durante um tempo, mas depois ela explode pelas pressões institucionais, né, que vão acabar as regras são mudadas. É isso que eu estou falando. As regras elas podem ser mudadas e são mudadas. Professor Danilo. Oi. Só uma dúvida. Retorna esse último slide aí, por favor. Aqui. Esse período aí de 2008, que tem essa queda brusca, poderia-se considerar que isso foi aquele embargo, aquela moratória que teve da soja, aquela pressão devido àquelas... que foi exatamente para pressionar essa questão do desmatamento? Aí eu não falo que foi feito por organizações de venda, né? Produtores de óleo. Mas isso por uma questão de comportamento até do consumo externo em relação a essa pressão sobre a questão do desmatamento da Amazônia? Pois é, o que a gente tenta fazer, tudo isso influencia. Aham. Provavelmente explica, talvez, esse degrau grande aqui, né? Isso é uma coisa para se analisar. Por que caiu grande aqui? Pode ser o aumento ou seja, isso está colocando, do ponto de vista teórico, o que são? São regramentos, são regras institucionais que não necessariamente são do Estado, né? A moratória é um caso disso, né? Você pode ser o próprio mercado se organizando para criar regras. Por quê? Porque estão sendo afetados lá pelo comprador. Né? Comportamental, né? Do próprio consumidor, pressionando sobre a questão de... Exatamente. Isso pode acontecer. Né? Ou pode ser, operações também. Em 2017 teve operações importantes aqui de combate ao desmatamento. A gente estava... O Eduardo está lembrado, eu também estava na época no governo. Ciclo de fogo, né? Foi exatamente. Operações lá em Tailândia, foi operações muito pesadas de comando e controle. Né? Aí isso tudo pode explicar a queda nos anos seguintes e tal. Mas repare, como eu falei, é como se eu estivesse fechando uma panela de pressão e sentado em cima da panela, né? Eu posso conseguir ficar um tempo sentado ali, mas uma hora ela vai explodir e vamos jogar lá na parede, não é isso?
E é isso que a gente tenta fazer. A gente não tenta enxergar o desmatamento como um fenômeno em si, porque o problema é isso, é que as pessoas, a maior parte das análises, ela foca no desmatamento como se ele fosse um fenômeno que é uma questão puramente de você fiscalizar. O que a gente está dizendo é que não, que a ciência econômica, baseada em abordagens como utilizando análises institucionais, históricas e dinâmicas de trajetórias, né, de diversidade do agrário e padrões tecnológicos e tudo mais, eu consigo entender melhor quais são as causas, né, que estão gerando aquela pressão. Então, é como se eu estivesse querendo combater um incêndio apagando só a fumaça. Né? Desmatamento é a fumaça, eu tenho que entender o fogo. Então, Danilo. Isso permite a gente fazer uma análise mais dinâmica e entender os contextos de uma forma um pouco mais profunda, vamos dizer assim. Oi, pode falar. Quando a gente, em relação à questão específica do desmatamento, o que a gente pode perceber é que, pela explanação que o senhor está fazendo, é de que não há uma política definida de desenvolvimento da região. Por quê? Porque, pelo que o senhor está dizendo, é possível controlar muito desses fatores a partir do momento em que você tem uma política de desenvolvimento bem estruturada para a região. Porque o fato de não ter uma política bem estruturada faz com que essa sazonalidade aconteça, o que torna ela totalmente previsível, né? Previsível, porque ela está sendo cíclica, então tem um grau de previsibilidade, porém, ela vem em função de não ter um projeto de desenvolvimento bem calcado, em que trabalhe amplos aspectos. Quando a gente observa tratar a Amazônia como, a região amazônica, como uma área de grande dimensão, que pode suprir essas necessidades do agronegócio aí, que ele se deixa muito claro na sua explanação, que assim abre um leque, uma forma diferente de ver a região mesmo, quando a gente olha essa questão, e cada vez mais a gente fica mais convencido de que não ter uma política definida pelo governo central de desenvolvimento da região faz com que ela ela faça essa autogestão dela mesma, aguardando esses momentos para ter esse pico de desenvolvimento. Se a gente tivesse, como o senhor citou, a Europa, é muito difícil a gente ter, pelo menos pelo que eu já li, é muito difícil a gente ter na nossa região uma exploração da agricultura e também da pecuária semelhante à europeia. Eles não têm, nós temos a vantagem de ter uma área imensa, eles têm uma área menor, eles têm uma tecnologia melhor, a gente tem uma tecnologia um pouco menos, pior que a deles. E a nossa cultura também é totalmente diferente quando o senhor fala do caboclo, da pessoa, da família, da agricultura, da familiar, que tem uma cultura totalmente diferente, como o senhor mesmo falou. Os próprios indígenas, eles têm uma forma diferente de tratar a agricultura, eles não usam monocultura, né? Eles não têm essa... Enquanto a gente tenta fazer o pessoal mais, vamos dizer assim, evoluído tecnologicamente, quer tratar com a monocultura, e isso às vezes dá muitos problemas, né? A gente tem aqui perto de Belém, aqui em Tomé-Açu, a gente tem exemplo, né, de culturas combinadas de exploração que funcionam muito bem e tem um grau de produtividade claro. A monocultura tem como ela ter um volume muito maior, porque se cria um padrão ali de muito fácil, né? Enquanto que essas culturas diferentes. Mas eu só queria assim dizer que, no seu entendimento, a questão da gente não ter um desenvolvimento para a região bem estruturado, que conjugue essas qualidades, essa especificidade da região também, né, não destruindo toda essa cultura, é o grande problema dessa forma desorganizada e totalmente imprevisível, com grau de previsibilidade aí, né, desses problemas. Eu só comentar uma coisa que você falou, que eu acho que é importante, acho que é por aí. Mas, por exemplo, quando a gente tem que entender o que eu estava chamando aqui de padrão institucional ou tecnológico, porque, por exemplo, às vezes você vê, o problema é que eu tenho que intensificar algumas atividades que desmatam, né? Então, o problema da pecuária é que ela é extensiva, e a soja degrada, então eu tenho que ter uma política de comando e controle, de fiscalização, de restrição e de aumento de tecnologia para a produtividade. O que eu estou dizendo é o seguinte, não é uma questão só de tecnologia, como você falou. Na Europa, você tem menos terra,
Então, o que você fez? Né? Lá, você, de alguma forma, desenvolveu esse padrão de homogeneização, né, em alguns casos, porque você não tinha diversidade do bioma. Então, é racional você não aproveitar, porque não tem essa diversidade toda. Né? O que eu estou dizendo aqui, no caso nosso, o que a gente faz? Né? A gente importa um padrão tecnológico que foi desenvolvido em outros biomas, certo? E impõe na nossa realidade esse padrão como se fosse o melhor. Aí o que acontece? O padrão mecânico, eu falei, a soja, né, que foi desenvolvido nos Estados Unidos, esse padrão todo que desenvolveu aqui no Brasil e tal, quando chega na Amazônia, a umidade é maior, a diversidade é maior. O que acontece? Praga, tem muito mais praga. Qual é a solução do pacote tecnológico? Aumentar a química, aumentar o veneno. Aí você fala assim, não, vai ter mais produtividade? Vai ter, a Embrapa está desenvolvendo loucamente soluções para as coisas, agora está caindo para açaí, né? Então, vai tentando desenvolver para aumentar a produtividade. O problema é que essa produtividade é durante um tempo, ela é de curto prazo, com o tempo, ela começa a baixar a produtividade, então ela é puramente uma lógica irracional do ponto de vista da sustentabilidade, por mais que você tenha tecnologia mais nova, não se trata disso. Então, por exemplo, eu posso ter uma tecnologia que intensifique a pecuária, usar menos área, pode, vai diminuir o desmatamento, aí é isso que eu estou querendo chamar a atenção. Não necessariamente. Eu vou aumentar a rentabilidade do estabelecimento, um estabelecimento vai desmatar menos, mas outros vão poder expandir, porque o que importa é que, para ter uma atividade de monocultura, seja qual for ela, eu preciso do quê? De terra. Então, se eu estou tendo lucratividade e estou desmatando menos, por isso que eu falo a questão da moratória não resolveu o problema da soja. Por quê? Porque alguns atores conseguiram ganhar mercados internacionais para o seu produto. E os outros? O que eles vão fazer? Eles vão entrar em novas áreas, vão desmatar e vão buscar outros mercados. Mesmo com áreas desmatadas. Vão buscar as brechas institucionais, vão fazer o que for possível, porque tem ganho em produzir soja, por exemplo, na região de Santarém. Né? Os caras estão ganhando dinheiro. Então, o que vai fazer você controlar uma outra pessoa entrar no mercado, vir de outro lugar, vender terra, vir para cá, desmatar para gerar... Entendeu? Ou seja, o padrão tecnológico da monocultura, ele é incompatível com floresta. Não é uma questão de ter mais ou menos tecnologia daquele tipo. Ele não vai brecar, é isso que eu estou falando, ele vai sempre estimular a compra de mais terra, porque vai ganhar, se a rentabilidade está alta, vai aumentar a pressão pela terra. Então, aí, pegando a questão que você falou, o que significa fazer uma política de desenvolvimento racional e bem pensada? Eu tenho que fortalecer as outras trajetórias que são baseadas em diversidade. A infraestrutura urbana, ela tem que ser adequada. Então, a gente sabe que esses produtos da diversidade, eles são produtos que precisam de mercados locais. Eles não são só para exportação. É o caso do açaí. Por que o açaí virou um produto de exportação? Lembre-se que antes de virar um produto de exportação, ele é um produto de consumo popular, local. Isso deu a base de conhecimento e desenvolvimento tecnológico para que eu pudesse exportar açaí. Então, quem desenvolveu a tecnologia de bater açaí não foram as empresas para exportar. Foi o consumo local, a urbanização do processo de consumo, que tem décadas na Amazônia, né? Aí você fez adaptações muito artesanais, ou seja, há uma trajetória tecnológica endogenamente construída por décadas, para você chegar naquele padrão que funciona, do padrão de gosto que a gente consome. Depois, aí o cara de fora fala, eu quero isso, aí ele compra, né? Ou seja, mas se não houver os mercados locais, qual é a diferença, por exemplo, entre o açaí e a borracha? Isso é uma coisa que é muito, muito comparada de forma errada. A pessoa fala, a gente tem que aumentar a produtividade com monocultura de açaí, porque senão vai acontecer que nem a borracha. Aí eu digo, é o contrário. A hora que eu conseguir produzir açaí em grande escala, certo? Sem precisar da natureza, da diversidade da floresta, eu vou produzir em qualquer lugar do Brasil. E aí eu vou deixar de produzir aqui. Né? Então, quer dizer, é o contrário. O que eu preciso fazer é não precisar de homogeneização do açaí. Eu tenho que ter diversidade de consumo. Qual é a diferença da borracha? Quando o mercado internacional da borracha quebrou, o que aconteceu com a produção de borracha aqui? Teve uma queda, né? Violenta. Por quê? Porque ninguém consumia borracha, a borracha era só para o mercado externo. Certo? Com açaí não vai acontecer isso. Se houver uma quebra no consumo externo de açaí, vamos continuar razoavelmente bem, porque o mercado local ainda é muito grande. Grande parte do mercado de açaí ainda é consumido localmente. Então, isso dá uma estabilidade para o sistema. Né? Então, as diversidades de uso. Então, é isso que eu estou falando. Você só vai conseguir ter uma economia, um planejamento do desenvolvimento sustentável na Amazônia, se eu planejar a diversidade e os vários canais. Eu tenho que ter mercado externo, mercado nacional, mercado local, a feira.
Então, eu tenho que estar preocupado com a infraestrutura, em geral, do processo que garante a possibilidade desses produtos funcionarem. Só que tudo isso é muito invisível, né? Se vocês pararem para pensar, o que é o ver-o-peso, as feiras, as várias feiras que tem em Belém? São exatamente os canais onde esses produtos são vendidos. Eles são fundamentais para a preservação da floresta. O que você faz lá em Santarém? Você tinha várias feiras, aí você destruiu lá um mercado para construir um porto. E jogou a feira lá não sei para onde. Ou seja, essas visões de desenvolvimento que só olham para commodity como sendo sinônimos de desenvolvimento, elas acabam fortalecendo o que eu estou chamando aqui de trajetórias de homogeneização. Estão entendendo onde eu quero chegar? Quer dizer, esses padrões de homogeneização, eles são feitos para atender mercados externos, porque o que ganha é a escala. E aí toda a infraestrutura urbana, todas as estradas, a estrada de ferro, tudo é feito para atender isso. E você não olha para a necessidade da economia local, que tem uma diversidade muito maior e que às vezes é atrapalhada pela forma como... Então o planejamento do desenvolvimento ele tem que enxergar primeiro esses padrões. Tá? Eu concordo com o que você falou nesse sentido, né? Você não pode planejar o desenvolvimento da Amazônia como se estivesse planejando o desenvolvimento de 3, 4 produtos, de virar grandes produtos de commodity, assim que eu vou desenvolver a Amazônia. Não, eu vou destruir tudo e não vou gerar nada. Eu tenho que pensar uma coisa totalmente diferente. Eu tenho que pegar, você falou, padrões tecnológicos diferentes, quais são? Só para terminar, já passar, alguém perguntar, mas essa agricultura que foi desenvolvida em outros biomas mais pobres, ok, elas são eficientes para lá. Para cá, a gente teria que ter outro padrão, que não é esse da monocultura, que não é a mecanização e a química. Como eu falei, porque isso pode até dar resultado no curto prazo, mas a longo prazo, o que os japoneses perceberam no Tomé Açúcar que você estava falando, né? No início, se pegar a história dos japoneses, eles começaram a plantar o quê lá? Monocultura. Depois de um tempo, se ferraram. Certo? O que eles fizeram? Eles começaram a aprender como é que funciona melhor, com a diversidade, montar a montar os SAFs. Ou seja, o próprio controle biológico natural é mais eficiente do que você ficar lutando contra a natureza. Então, existe conhecimento para isso. Só que a gente não enxerga esse conhecimento. A gente acha que o melhor é ter uma monocultura, porque é mais produtivo e tal. Então, a gente, para pensar um planejamento do desenvolvimento realmente sustentável num bioma diverso, com culturas diversas, a gente tem que pensar realmente muito novo. A gente não pode importar padrões tecnológicos de agricultura de outros lugares. É isso que a gente tem que entender. Esse é um pouco o recado, né? Muito bem. Professor. Só um minutinho, por gentileza. Só para a gente botar uma ordem na casa aqui. Nós temos mais uns 15 minutinhos de interação. E eu peço que as inscrições, elas ocorram no chat. E a gente siga a ordem do chat, tá? Então, a Paula está inscrita. Quem tiver interesse, por favor, se inscreva. E eu peço que as intervenções sejam objetivas. Boa tarde, professor. Boa noite já, né? Boa noite para todos também. Professor Danilo, seguindo essa lógica da sua análise, principalmente no gráfico que o senhor apresentou, e com relação às condutas, né, de cultura e o conflito entre monocultura e todo o resto, aí eu, curiosamente, fui lá no site do Banco da Amazônia, a partir do questionamento do Catete. O que ocorre? O Banco da Amazônia hoje, o produto que está lá no site é muito mais ligado para o agro do Mato Grosso, que é onde ele tem também a ação dele. Então, ele vem e apresenta um produto e uma política financeira para a região que atende a dinâmica da soja do Cerrado. E aí, para as pessoas conseguirem aqueles insumos, o dinheiro, elas acabam se adequando. Então, ao final, o Banco da Amazônia foi capturado pelo Cerrado, seguindo essa lógica da tua análise. E isso traz um prejuízo. E talvez a dinâmica esteja sendo influenciada por uma captura. Quando você vai atrás das lideranças do Banco da Amazônia nesse período, dos presidentes nomeados, muitos do Banco do Brasil que vieram para pegar a expertise da análise técnica do FNO, e muitos da região ali de Rondônia e do Acre e do Mato Grosso. Então, essa influência política na escolha desses líderes ali, na estrutura institucional, ele prejudica também essa política de crédito, que é o que faz andar
algumas atividades aqui. O senhor percebeu isso na sua análise ou não? Sim, exatamente isso. Tem alguns trabalhos que a gente estuda exatamente o caso do BASA, FNO, já tem vários estudos sobre isso. Por quê? Porque, como você falou, primeiro que tem a lógica financeira, que também não pode esquecer. A própria lógica financeira institucional do banco, ela leva, por exemplo, ao financiamento daquilo que já está estabelecido. Por quê? Porque tem garantia. Então, se a gente pega os dados dos anos 90, teve um momento que o FNO virou tudo para financiamento da pecuária. Por quê? A resposta não era, porque os caras estão interessados só... Tem respostas muito simples. Os próprios agentes financeiros, os técnicos, diziam assim, não, mas a pecuária tem garantia, tem mercado, tem tudo. Então, do ponto de vista financeiro do banco, é mais seguro financiar. É por isso que a gente tem que entender que um banco de fomento, ele não é um banco comercial. Se ele funcionar em lógica de rentabilidade, ele vai fazer isso, ele vai fortalecer aquilo que dá a curto prazo, resultado, que não é o sustentável, entendeu? Qual é o problema? É que a nossa análise financeira hoje é toda voltada para a rentabilidade. Você vai com o técnico do BASA, ele está preocupado que a carteira dele tem que ter a mesma rentabilidade dos bancos privados, porque senão ele é considerado incompetente. Eles são avaliados por isso, né? Exatamente. Então, a lógica de fomento perdeu o sentido. Né? Então, é tudo comandado por curto prazo. E a outra questão, a UFRA chama esses técnicos para irem dar treinamento para os alunos, e aí vai reproduzindo isso. É por isso que eu estava falando dos padrões institucionais, porque isso viram regras de comportamento, isso viram normas, forma de conhecimento. O que você falou é conhecido, é um pacote tecnológico. Então, o cara só vai dar o financiamento se ele comprar, e o assistente, e a Emater e a Embrapa vão lá, e a UFRA vão lá dizer que, olha, você tem que fazer desse jeito, você tem que plantar dessa forma. Você, na verdade, faz o cara desaprender o que ele conhece do bioma para importar um padrão que vem de outro lugar, que só assim ele consegue o financiamento. Então, essas sutilezas que a gente tem que entender. Então, como o colega falou lá, o projeto de desenvolvimento sustentável na Amazônia, se a gente não entender que tem uma disputa do ponto de vista do conhecimento, do que deve ser fortalecido, a gente entra a gente acha que está tirando para um lado e está tirando para o outro, né? Então, tem que entender é por isso que a gente traz essa ideia de que eu tenho que entender os padrões de trajetórias tecnológicas. Que essas coisas têm pacotes, têm institucionalidades, têm lugares, né? Na cabeça dos técnicos, na cabeça dos órgãos públicos, na visão de desenvolvimento que todos nós temos, né? A gente acha muito legal ter um grande porto que vai exportar soja, a gente acha esse sinal de progresso, né? E, ao mesmo tempo, a gente acha que o ribeirinho, o caboclo lá, ele não tem conhecimento, né? Então, essa visão de mundo é o que faz a gente lutar diariamente contra algo que não é isso que tem que chamar atenção, quer dizer, se a gente quer construir um projeto de desenvolvimento que seja realmente sustentável numa região como a nossa, que é muito específica, a gente vai ter que criar as bases para isso. A gente não pode... essa é a grande disputa que nós temos pouco tempo para fazer isso. Né? Se a gente não conseguir entender isso, a sociedade não conseguir entender, daqui a pouco não vai ter mais jeito, né? E aí o problema é que isso vai gerar impacto não só aqui, mas no Brasil e no mundo inteiro. Aí agora o negócio está tomando uma proporção gigantesca. O recado é um pouco esse, vai nessa linha mesmo. Obrigada, professor. Bom, o Eliakim está inscrito, o Eliakim vai ser o último a se manifestar, até porque nós temos uma atividade às 8 horas também. Então, Eliakim, por favor. Professor, boa noite, professor Danilo. Boa noite. Não, só em relação ao que o senhor falou sobre a questão de agregar tecnologia, né, agregar ciência ao processo produtivo endógeno, né, até para formar um processo produtivo endógeno da região, o que implica, além de especialidade, em diversidade, né, diversidade de atividades aqui. Eu queria lembrar só, por exemplo, como isso é possível acontecer aqui no Brasil. E no polo Juazeiro Petrolina há, por exemplo, uma das grandes produções de vinho no país, da especialidade de uva moscatel, e pouquíssima gente sabe que é no meio do sertão isso, e as pessoas pensam, nossa, deve acontecer somente na Serra Gaúcha. Não, uma das grandes produções de vinho no país ocorre no meio do sertão brasileiro, para ver como a ciência e a tecnologia bem aplicadas, elas podem servir de produção, seja lá onde for.
né? Citou o exemplo japonês aí. E já falando do Japão, uma própria empresa japonesa, né, isso é fato notório, já quis patentear o nosso cupulate, né, quis fazer a patente do nosso cupulate aqui na Amazônia, e instituições protetoras do meio ambiente se rebelaram, enfim, por conta disso, para ver como desvalorizam o que é a cultura local e o conhecimento popular agregado aqui nosso, que descobrem ou fazem esse fomento dessas tecnologias internas, né? E isso não é valorizado para a gente, e para fora, sim, é visto como um grande potencial econômico. O artesanal, ele é muito bonito quando chega, por exemplo, da região de Parmigiano, lá na Itália, né? Do queijo parmesão e tal. É muito bonito, é muito belo, a gente aprecia, é caríssimo. Agora, se a gente for fazer a lógica oposta do nosso cupulate ou de outros produtos artesanais nossos, parece que a gente mesmo não dá valor a isso, não dá valor à nossa produção, nosso conhecimento popular agregado, né, o nosso conhecimento ribeirinho, nosso conhecimento das populações tradicionais, dos quilombolas, a gente não dá valor a isso. Agora, o inverso a gente faz. A gente dá valor ao champanhe da região, que é o vinho da região de Champagne na França. A gente dá valor ao queijo parmesão, produzido especialmente pela região de parmegiana na Itália. A gente dá valor a outros produtos que são feitos de modo praticamente artesanal, e a gente poderia valorizar o que está aqui. Enfim, a pergunta é essa. Obrigado. Só comentar rapidamente, eu acho que é isso aí. Uma das coisas que a gente tem discutido é isso, a valorização desses mercados, que a gente chama de terroirs, né? Tem potenciais muito grandes de agregar valor. Então, quando a gente fala agregar valor, é fundamental a escala, mas o que a gente está discutindo é exatamente que essa agregação de valor tem que se dar, primeiro, em bases diversas. Então, o modelo de produção não pode ser commodity, porque não vai ser possível manter floresta com commodity. A gente tem que ter muita clareza. Então, você tem que ter diversificação e agregação de valor. Então, as plantas industriais têm que ser menores, produtos têm que ser em escalas... Isso que você está falando, por exemplo, tem vários exemplos no mundo, né? Vinho, queijo, que podem ser explorados, mercados locais, associados com turismo, associados com um monte de outras coisas, que vão criar uma diversidade. Quer dizer, nós não temos uma solução. O problema é que a gente quer, às vezes, grandes soluções, né? O desenvolvimento na Amazônia vem uma grande coisa. Nós não vamos conseguir ter uma grande solução. Nós temos que ter pequenas soluções diversas, e muitas. Né? Então, a solução para produzir, preservando, como falava a Berta Becker, né? É exatamente a gente produzir diversamente, com diversidade e com agregação de valor. E aí, os terroirs é isso. Eu consigo, por exemplo, ter o açaí da região tal, que consiga ter um preço alto, né? Vende pouco com preço alto. A pessoa pode vir aqui e consumir, misturar, como os gaúchos fazem na Serra Gaúcha. Lá. Você vai lá e deixa um dinheirão lá de turismo para visitar o vinhedo tal, né? Como os argentinos fazem, como os chilenos fazem, como o mundo inteiro faz. Por que a gente não pode fazer com açaí? Né? Por que a gente não pode fazer com cupuaçu? A gente pode fazer com outras coisas. Mas tudo isso exige o quê? Estratégias. Exige, como você falou, a nossa capacidade de entender que isso é desenvolvimento. Desenvolvimento não é só ter grandes plantações, grandes plantas industriais, grandes shoppings, né? O problema é isso, é que aí tem um outro aspecto, que eu acho que o Eduardo deve discutir muito com vocês também, que a gente entender que tudo isso está associado com uma coisa que a gente chama de subdesenvolvimento, né? Quer dizer, isso tudo que vocês estão falando são sintomas do que a gente chama de subdesenvolvimento. Subdesenvolvimento não é um atraso. Inclusive é o que está acontecendo agora, né, professor, com a exportação da carne. O dólar está alto, os exportadores aqui de carne estão super felizes, mas isso só evidencia a nossa condição de subdesenvolvimento, né? Essas tensões, esses interesses vão estar sempre presentes, né? Não é fácil você lidar com isso, mas é por isso que você falou da questão tecnológica, é por isso que eu chamo a atenção o seguinte: quando a gente fala tecnologia é importante, é fundamental, agora a gente tem que discutir qual é a tecnologia. Se eu tiver 90% da Embrapa, pesquisadores preocupados em resolver o problema da soja, e como é que eu vou resolver o problema da plantação de açaí, e não pensando como é que eu vou desenvolver produtos agroflorestais, como é que eu vou desenvolver formas do açaí de especificação, de gosto, de tipo específico do açaí de Garapé-Mirim, sei lá o quê. Se eu não estiver preocupado com isso, a tecnologia vai jogar contra, entendeu? Não é qualquer tecnologia que ajuda a desenvolver a diversidade.
Por causa disso que você está falando. Você se congelou aqui? Você está me ouvindo? Estou ouvindo, perfeitamente. Normal. Oi, pensei que está congelado um pouquinho aqui, Mário. Estão ouvindo? Estamos ouvindo e vendo. Bom, então só finalizando o que eu estava dizendo. Então, se eu tiver um padrão tecnológico que resolve... Embrapa, estou dando exemplo da Embrapa, que é muito conhecida, né? Se a Embrapa for muito eficiente em desenvolver um tipo de soja para produzir lá no Santarém, o que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? A tecnologia vai ajudar o quê? Vai ajudar a lucratividade da soja. Então, se eu tiver muito investimento tecnológico para melhorar o rebanho, não sei o quê, na Amazônia, para ele conseguir... O que vai acontecer? Vai aumentar a rentabilidade da pecuária. Então, a tecnologia, ela não é neutra, certo? Ela opera para soluções de problemas A, B ou C. Se as soluções forem ligadas à monocultura, eu vou favorecer. É por isso que a gente fala muito de concorrência de trajetórias. Essas trajetórias, elas estão em concorrência. Então, quando eu fortaleço uma, eu vou, de alguma forma, fragilizar a outra. Não dá para fazer tudo muito bom. Vou ajudar um pouquinho aqui, dar uma ajuda no agroflorestal e vou estimular, por outro lado, a coisa. Essas coisas vão ser contraditórias no espaço. Você não consegue preservar a floresta e expandir a soja ao mesmo tempo, não tem, ou aumentar a lucratividade. São escolhas que a gente tem que fazer no modelo, e aí entra a pergunta inicial, né? O modelo de desenvolvimento que a gente quer, ele vai ter que fazer escolhas, e aí você tem que ter estratégias políticas, institucionais, para bancar essas escolhas. Esse é o grande problema. Não é simples. Eu estou só colocando o problema para você. A solução é o Eduardo que vai dar. Nós somos nós. Essas inquietudes, elas são compartilhadas, né? Se fosse fácil... Bom, eu queria agradecer ao professor Danilo. O professor Danilo atendeu o nosso convite de uma forma muito gentil. Eu tenho certeza que a apresentação dele gerou uma inquietude em vocês, ao mesmo tempo fez a gente entender determinado tipo de paradigma de uma forma diferente. A leitura do texto dele, acho que fica mais fácil a partir da apresentação dele. Eu li o texto dele, já tinha lido o texto dele, mas realmente ele foi muito didático na apresentação dele. Eu acho que não é um texto simples de ser lido, até porque envolve vários elementos conceituais, e quando você escreve um artigo, você tem um limite de página que você tem que condensar muitas vezes algumas ideias, e para quem não é versado em determinados tipos de teorias, isso não é tão simples assim. Mas eu acho que a apresentação dele foi muito didática, então facilitou bastante a leitura do artigo. Professor Danilo, eu quero agradecer imensamente em nome da turma. O seu artigo está à disposição para a leitura dos alunos, e realmente a tua provocação, acho que ela vem ao encontro daquilo que a gente está tentando construir aqui na disciplina, que é, além de analisar o processo histórico de formação institucional da Amazônia e tentar entender por que nós somos subdesenvolvidos, também é tentar entender qual seria uma trajetória alternativa, como pensar uma trajetória alternativa. Eu te passo a palavra para ver se você quer fazer algum comentário final. Após o seu comentário, nós estamos dando um intervalo, e já aviso para os alunos que após a palavra do professor Danilo, a quem mais uma vez eu agradeço a gentileza, foi um privilégio ter você conosco, nós vamos dar um intervalo de 10 minutinhos para voltar com a sequência da disciplina. Oi. Bom, eu agradeço imensamente, Eduardo, pelo convite, também um gentil convite, e a disposição que a gente estamos aí, né? Nós somos professores e pesquisadores para estar em constante diálogo, e faz parte do nosso métier isso, né? Provocá-los e ouvir, né? E debater e aprender o tempo inteiro. Então, é um prazer muito grande poder estar conhecendo vocês, né? E estou disponível aí também, quem quiser qualquer coisa, dentro do possível, a gente está atendendo qualquer dúvida ou interesse, né, ou literatura, algum tipo de interesse a mais, quiser interesse nas pesquisas de vocês, é só procurar, a gente dentro do possível pode atender. E agradecer ao Eduardo muito, e estamos aí, tá? Abração para todos.